Vamos abordar um resumo sobre a Mesopotâmia, terra entre os rios Tigre e Eufrates. Na antiguidade, ocupou uma vasta região de terra situada no Oriente Médio, que corresponderia aos atuais territórios do Iraque, do Kuwait, da Síria e do sul da Turquia. Por volta de 4000 a.C., estabeleceram-se na região sul, ao redor das terras propícias à agricultura, os Sumérios, considerada a primeira civilização. No entanto, havia vários povos disputando as terras férteis e a água dos rios. Destacaremos as características dos povos da Mesopotâmia. Primeiramente, os Sumérios, primeiros habitantes da Mesopotâmia, construíram cidades importantes como Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, entre outros. Politicamente, as cidades eram autônomas, no caso cidades-estado, e governadas pelo Patésia, mais tarde chamado de rei, um tipo de chefe militar e religioso que administrava as obras e os impostos. Graças à possibilidade de navegação nos rios, estabeleceram relações comerciais para o Ocidente e Oriente, sendo a região um local de passagem de mercadores. Na área cultural, desenvolveram a escrita cuneiforme, o arado de cobre e a roda. Aproximadamente em 2500 a.C. foram dominados pelos acádios. Os acádios foram responsáveis pela unificação da Mesopotâmia sob o reinado de Sargão I. Incorporaram a cultura suméria. Contudo, devido aos constantes conflitos, resistiram por pouco tempo, sendo submetidos pelos amoritas por volta de 2100 a.C. Os amoritas eram oriundos da Península Arábica. Dominaram e unificaram toda a região com o rei Hammurabi. Esse rei expandiu o reino até a Síria e a Caldeia. Unificou a língua e a religião. No entanto, seu principal legado reside na área jurídica, o Código de Hammurabi, uma das mais antigas compilações de leis escritas. O código baseava-se em dois princípios, o da retaliação e o da reparação. Na retaliação, aplicava-se ao infrator pena equivalente ao dano causado. Era a lei de Talião, sintetizada no célebre olho por olho, dente por dente. E no princípio da reparação, o culpado por prejuízos materiais deveria ressarcir o prejudicado. Lembre-se também que a capital dos amoritas era a Babilônia, e por esse motivo também eram chamados de Primeiro Império Babilônico. Um dos invasores hititas e cassitas desagregaram o império após a morte de Hammurabi. Agora vamos falar dos assírios. A partir do norte da Mesopotâmia, na cidade de Assur, os assírios conquistaram toda a região. A conquista se estendeu até o Egito e a Pérsia. Esse expansionismo está ligado à característica guerreira do povo assírio. Formaram um exército permanente e utilizaram tecnologia bélica superior aos outros povos, como carros e cavalos de guerra e armamentos de ferro. As populações dominadas eram transformadas em escravos e cruelmente tratadas. Os assírios torturavam através de escalpo, esfolamento, amputações e castrações. Governavam os vencidos através do medo. Sob o reinado de Assurbanipal, conheceram um intenso desenvolvimento cultural sintetizado na biblioteca de Nínive, capital da Síria. Por volta de 612 a.C., Nínive foi destruída pelos povos dominados. Os caldeus originários da Babilônia fundaram o Segundo Império Babilônio. Os caldeus tiveram seu apogeu com Nabucodonosor, responsável pela construção de grandes obras, como palácios, muralhas, jardins suspensos e a hipotética Torre de Babel. Além disso, expandiu o reino, capturou e escravizou os hebreus na Babilônia, episódio conhecido como Cativeiro na Babilônia. O fim do império está ligado à morte de Nabucodonosor e à invasão dos persas, sob o comando de Ciro o Grande, em 539 a.C. Socialmente, havia uma elite formada por nobres, sacerdotes e guerreiros, que dominava o restante da população, como camponeses e escravos. Acima de todos pairava o rei, compreendido como um representante dos deuses na terra, unindo política e religiosidade. Na área econômica prevaleceu a agricultura de regadio. Também se desenvolveu de maneira significativa o comércio e o artesanato. Em termos de religião, eram politeístas e adoravam os astros e as forças da natureza. O legado deixado por esse povo foi a divisão do ano em 12 meses, da semana em 7 dias e de dias de 24 horas. Sua contribuição na matemática foi a divisão da circunferência de 360 graus, além de operações de multiplicação, divisão, soma, subtração, raiz quadrada e raiz cúbica. Também havia os zigurates, ou seja, pirâmides que abrigavam templos, celeiros e oficinas. Eram construídas com tijolos de argila. Havia também a crença no zodíaco. Esse é um resumo sobre a Mesopotâmia.